Escorpião. Olá! Se você é do signo de Escorpião e pediu por um sinal, não pula porque esse vídeo é o seu sinal. Eu sou a Loba e se você se conectou com a minha energia, não foi por acaso. Escorpianos, essa é uma leitura referente ao mês de maio para vocês, tá? Porém, entretanto, todavia, eu gosto sempre de lembrar que tanto o mês quanto os signos são formas que a gente encontra para se organizar. Então, se você encontrar com essa leitura, independente do momento, independente de Escorpião ser o seu signo solar, ascendente, ou de você não ter Escorpião no mapa, opa, só um minutinho. Quer dizer que tem alguma coisa pra vocês, tá? Então não saia, assista até o final. Se não tiver nada pra você, solta pro universo, ou de repente pode ser que tenha alguma coisa pra alguém que você conhece e você identifica aí no meio da leitura, tá bom? Bora lá, galera. Vamos começar então com naipe de copas, né? Os sentimentos pro signo de Escorpião pro mês de maio. Escorpião. Agora eu comecei a fazer também algumas leituras diárias lá no Threads, esse é o nome daquela rede. Legal, entrega bem conteúdo. E é isso, bora lá. Escorpião, sentimentos pro signo de Escorpião. A estrela, 9 de espadas, rainha de copas e o imperador. A estrela... Gosto de mostrar. Ai, gente, raspei a cabeça de novo porque eu tava com saudade da minha dinossauro. Então, a estrela. 9 de espadas. Rainha de copas. Difícil segurar 4, né? E o imperador. Eu gosto de lembrar também que as leituras, elas são intuitivas, tá? Então, sim, a gente estuda o tarô, a técnica, eu acho necessário que seja estudada, inclusive, não uma única vez, mas de tempos em tempos, porque tem coisas que a gente vai esquecendo. Mas existem coisas também que cada oraculista lê de uma forma diferente, num momento diferente. Então, eu falo o que eu estou sentindo na leitura, ok? Vamos lá. Com esse imperador cortando a rainha de copas e o 9 de espadas cortando a estrela, me veio uma coisa aqui, é só que eu ia falar, e aí me veio esse detalhe e agora sumiu a primeira mensagem, eu acho que não era pra ser mesmo. Eu sinto aqui, escorpianos, que vocês se seguraram diante de uma situação. Tinha alguma coisa que vocês precisavam muito externar pra alguém, vocês queriam se impor em alguma determinada situação, mas vocês não fizeram, vocês se seguraram, né? Porque a gente tem uma rainha de copas com o imperador. É como se vocês tivessem olhado pra essa situação e falado, não, se eu reagir, né, eu vou estar perdendo o controle da situação. Então eu preciso segurar aqui pra dentro de mim, pensar, né, dar uma digerida no que aconteceu, nessa conversa. Nossa, gente, tá vendo um negócio aqui no meu nariz? Eu acendi um incenso, é como se o incenso estivesse vindo direto na minha narina. Que loucura. É como se vocês estivessem remoendo essa conversa, né? Tipo assim, eu não vou falar na hora porque eu posso acabar me precipitando, posso acabar agindo com raiva, né? No calor do momento, na emoção. Isso faz sentido, né? Quem tem esse maior controle emocional, maior habilidade com os próprios sentimentos, maturidade emocional, não reage, né? A gente escolhe como a gente quer agir, digere a informação, digere o momento, e se realmente for pra agir, a gente chama a pessoa pra conversar e fala, olha, eu tô me sentindo assim, 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 acho que esse movimento não foi justo, nem com você nem comigo, acho que poderia ter acontecido assim, assim, entendeu? Mas sem esse reagir. Só que por algum motivo é como se vocês não tivessem tido a chance de falar depois, entende? É como se aquele momento fosse o único momento em que vocês poderiam agir diante dessa situação. Pode ser que a pessoa com quem vocês tiveram esse atrito
ou não sei. Essa questão que aconteceu, pode ser que essa pessoa tenha bloqueado vocês, saído da vida de vocês de alguma forma, e vocês não tenham tido a chance de responder. Essa pessoa simplesmente fechou essa porta e daqui você não entra mais. É tchau e benção. Pra mim acabou, pra mim não faz sentido. Então assim, o que demonstra também que essa pessoa provavelmente sabia o que ela tava fazendo, né? Porque quem vem causar caos na nossa vida, quem vem fazer picuinha e não vai embora, né? A pessoa causa isso e fica ali esperando a sua reação, fica esperando você. Agora, alguém basicamente tomou essa decisão pra se despedir de vocês mesmo. Foi uma situação de basta. Só que eu sinto que vocês estão remoendo. E lembrando que pode estar espelhado também, pode ser alguém em relação a vocês. Mas é como se a pessoa tivesse remoendo isso, sabe? Tipo, poxa, eu queria tanto ter falado isso pra essa pessoa. Queria ter dado essa cortada na pessoa e mostrado que eu sou uma autoridade. Mas aí eu convido vocês a refletirem, né? Por que exatamente você queria tanto mostrar isso pra pessoa? Só um minutinho, deixa eu pegar outro tarô aqui. Por que exatamente você queria tanto mostrar isso pra pessoa? Porque aqui a gente tem uma rainha de copas, né? Uma pessoa que tem o controle das próprias emoções, uma pessoa madura emocionalmente. Então, qual que é o sentido? Vocês queriam sair por cima disso? Vocês sentem que vocês não saíram? Sabe? Isso aqui também é um desafio, né? A espiritualidade te convidando a crescer, canceriano. É a espiritualidade te convidando a crescer, escorpiano, porque você não precisa ter a última palavra. Você pode simplesmente conviver com o fato de que a situação acabou, sabe? Você não falou o que tinha que falar no momento e ponto, vida que segue. É isso, entendeu? Não vai ter um desfecho essa situação. Sobre esse 9 de espadas, por favor. O desfecho já aconteceu, né? Era pra isso acontecer. Um pajem de ouros. Mais. O julgamento. Ai, meu Deus do céu. Tá. Seja você que tá se sentindo assim, ou a outra pessoa. Cara, eu tô sentindo aqui que tem alguém com o rei na barriga. Tem alguém com o rei na barriga. Independente de você estar certo ou não nessa situação que aconteceu, lembrando que pode estar espelhado, pode ser alguém em relação a você. Independente de quem tava certo, a pessoa que tá se remoendo aqui tá errada. Tá errada e acha que tá certa. E essa pessoa se acha tão no direito que tá aí remoendo essa situação, tá? Tá lá que não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir porque só pensa nisso. E fica o tempo todo falando, não, mas essa pessoa que me falou isso, essa pessoa que fechou a porta na minha cara é muito infantil. E tá julgando essa outra pessoa. Sabe, tem alguém aqui perdendo o sono, tá vendo? Essa pessoa tá chorando, porque acha outra pessoa muito infantil e não falou. Vocês estão entendendo como é contraditória essa situação? Essa pessoa simplesmente que se julga tão madura emocionalmente, que se julga tão. Que se julga, né? Nossa, um imperador, uma figura de autoridade. Que se julga tão maduro, mas tá aqui. Há dias sem seguir a própria vida, sem fazer o próprio rolê, sem lavar a própria louça, sem fazer um curso, sem fazer uma academia, sem fazer uma dieta, porque não para de pensar no quanto alguém foi imaturo. E eu não sei vocês, mas eu não costumo ver assim, por exemplo, tá, claro que toda regra tem uma exceção, né? Sempre tem. Mas enfim, geralmente um pai, vamos dar aí um exemplo de um pai presente, um pai mesmo, paizão, entendeu? Uma mãe que tá lá educando o filho. Pega uma criança de 4 ou 5 anos, que é uma criança imatura, né? E aí a criança joga macarrão na parede, e aí o pai e a mãe falam, o que você fez foi errado, vai limpar a parede. E aí a criança fala, eu te odeio, eu nunca mais vou falar com você. E aí fecha a porta na sua cara. E aí você vê o pai ou a mãe chorando à noite por isso, tipo... Você vai, nossa, passar noites, não vou passar 15 dias sem dormir. Porque o meu filho de 5 anos
Diz que me odeia quando eu mandei ele limpar a sujeira dele. Estão entendendo como é contraditório? Seja você ou a pessoa que você tá, com quem vocês estão lidando, quem tá com esse sentimento tá aqui por justiça divina, tá? Isso aqui é espiritualidade mostrando pra vocês ou pra essa pessoa, seja lá quem for esse imperador, mostrando que vocês não são tudo isso que vocês estão pensando, não. Que você tá se colocando num patamar muito mais alto do que você realmente é. Tá faltando humildade pra se colocar no lugar de aprendiz e entender que você tem muito pra aprender. Entende? Antes de apontar, de querer ficar apontando o dedo pros outros, apontando o erro dos outros, querer mostrar o que os outros... Falta humildade pra você receber e entender que você também erra. Todo mundo erra. Todo mundo tem alguma coisa a aprender. Só que não é você, bam do bam, lembrando, mais uma vez pode estar espelhada, que vai ensinar esse erro pra outra pessoa. É a espiritualidade, é o caminho da outra pessoa, é a justiça divina com ela, não você. Mais uma vez, nenhum ser humano tem a cadeira de Deus. Nenhum. Não interessa quem você seja, não interessa se você tem 1 milhão de cursos, se você foi nomeado Papa da Igreja Romana Católica, não interessa. Você não tem o direito de sentar na cadeira de Deus. Ninguém tem. Ninguém. Tá? E isso aqui é uma lição da espiritualidade pra vocês, não pra essa pessoa. E foi assim mesmo que a espiritualidade encontrou uma forma de fazer isso. Trazer alguém que ia cutucar essa sua ferida. Sim, parece que alguém. Tô esperando uma pessoa. Colocar essa pessoa pra cutucar a sua ferida, pra você ver o que você ainda precisava aprender. Só um minutinho. Ok. Depois desse leve esporrinho, bora continuar com a leitura de vocês. Vamos pra área financeira. Deixa eu só deixar aqui. Financeira, recursos, materiais, naipe de ouros, pro signo de Escorpião, por favor. Escorpião. Às vezes é preciso, né, uma chamada de atenção, escorpiões. Porque é isso, né? Escorpião é um signo muito sábio, né? Um signo que vai nas profundezas, que morre, renasce, é um signo que tem esse propósito de trabalhar com a escuridão, né? Então, conhece muita coisa que muita gente não conhece. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com essa linha tênue entre o ser bom e o ser desumilde, entendeu? E o achar que eu não tenho mais nada a aprender porque eu já sei muito, que eu já sei o suficiente. Ninguém nunca sabe o suficiente, nunca. A gente tá sempre aprendendo, né? E se tá faltando esse feeling, eu recomendo muito pra vocês aqui o vídeo do ovo. Um conto, né? O ovo. É muito bom a gente voltar a ter essa percepção que todos os seres humanos estão aqui para desenvolver um conhecimento maior e que nós ainda somos fetos no quesito maior, né? Numa visão mais ampla, numa visão geral. Dê uma olhadinha nesse vídeo se você ainda não conhece. Aqui, já na vida material, escorpianos, a gente tem a carta do Sol. Muito boa, eu gosto dessa carta. Só que a gente fecha a leitura de vocês com o 5 de ouros, que não é a melhor carta quando a gente tá falando aqui da vida material. Porém, entretanto, todavia, entre o Sol e o 5 de ouros, nós temos o 6 de copas e o 10 de ouros. Lembra que eu iniciei essa área da leitura de vocês falando aqui sobre Escorpião ser um signo que vai nas profundezas, que trabalha, né, com os dois mundos, trabalha ali entre a vida e a morte. Eu posso estar lidando, inclusive, com pessoas que têm esse trabalho voltado mais para saúde. Eu posso estar falando aí com enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas, ou de repente com mentores, guias espirituais, pessoas que trabalham com terapias holísticas, psicólogos, psiquiatras, independente de como você trabalha. Provavelmente você tem um trabalho aí que alcança esse lado mais sombrio da humanidade. E aqui tá pedindo pra você ter um cuidado maior
com você mesmo quando você faz esse tipo de trabalho, porque justamente esse desequilíbrio no seu emocional pode ser que venha de um lugar que não é seu, tá? Tanto que a parte ali de quem exatamente eram os sentimentos ficou meio confusa. Toda hora eu ia dar um esporro em você, mas pode ser que esteja espelhada, a gente esteja falando de alguém com quem você está lidando. Então, eu vejo isso muito bem forte aqui, bem presente na parte financeira da leitura de vocês. É como se você tivesse lidado com a energia de alguém no campo profissional, financeiro. Pode ser que você tenha tido um paciente, um cliente. Ui, que susto! Que susto! Enfim, falei que tava esperando, né? É isso. É como se aqui vocês tivessem lidado com a energia de outra pessoa, tá? Eu não sinto que esse 5 de pentáculos seja de vocês, não. Porque a gente tem, né, um 6 de copas. A gente tá falando aqui, você vê que essa carta é um caminho de afeto, eu diria assim, né? São dois companheiros, um menininho e um filhote, que crescem juntos, né? Se tornam um homem e o seu cachorro, o seu fiel companheiro. É como se você tivesse ajudado alguém que é muito importante pra você, só que você acabou absorvendo, né? Muito do. O que eu vou falar? É como se você tivesse feito o filtro pra essa pessoa, tá? E isso tá reverberando aí na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Foi um trabalho aqui que vocês fizeram, tá? Mesmo que tenha sido por afeto, mesmo que tenha sido só um ombro amigo, foi um trabalhaço espiritual. E a espiritualidade recebe isso, entende? Não é à toa que vocês têm essa energia do imperador, né? De um pouco soberba, porque o trabalho que vocês desempenham não é qualquer um que desempenha, é um trabalho muito alto, é um trabalho muito grande, e é um trabalho muito maior do que a grande maioria das pessoas, inclusive essa pessoa aqui que vocês lidaram. E isso acaba te colocando num papel ali um pouco mais materno, mais paterno, um papel de maior autoridade, entende? Mas a gente ainda assim precisa entender que por mais que venha uma grande autoridade, um grande poder, uma grande responsabilidade na sua mão, ainda tem gente acima da gente. Principalmente Deus, né? Deus, deuses, guias, orixás, eles estão sempre acima da gente. Os nossos ancestrais, que são almas muito mais antigas. Então a gente não pode chegar nesse papel da soberba, entendeu? Tem que entender o poder. Porém, entretanto, todavia, com a humildade, se colocando ali no seu lugarzinho, entendeu? É isso. Só tenham cuidado com isso, porque senão vai ser o único trabalho que você vai fazer desse tipo, tá? É como se tivesse um propósito mesmo pra vocês realizarem esse tipo de trabalho. Só que tem que tomar muito cuidado pra isso não afetar a cabeça de vocês, tá? Se vocês lidam com pessoas imaturas, não é seu trabalho fazer com que essa pessoa compreenda a sua imaturidade. É o seu trabalho não deixar isso afetar você, entendeu? O problema aqui não é o fato de que você estava certo nessa determinada discussão ou não. O problema é você ficar ansioso, remoendo isso à noite. Isso é um problema, tá bom? Vamos lá. Naipe de espadas, pensamentos dos escorpianos, por favor, que essa leitura ficou gigante. E eu levei horrores pra conseguir fazer ela, gente. Eu não fui na academia. Eu precisei limpar minha casa inteira porque eu tava me sentindo desorganizada. E quando eu me sinto desorganizada, eu não consigo fazer leitura. Porque começa dentro, né? Começa dentro da gente e depois a gente externa. Tanto que a última leitura que eu fiz, que foi a de peixes, ela ficou confusa, ela ficou rápida, ela ficou cuspida. E eu não gosto de fazer leitura assim. Não gosto, eu prefiro atrasar, demorar pra entregar as leituras pra vocês, do que entregar uma leitura cuspida. Tanto que assim, eu coloquei na minha ordem, falta 1, 2, 3, 4, 5 signos. 5 signos. E, geralmente, né, pelo meu cronograma ali, eu terminaria em uma semana. Mas hoje eu consegui fazer um. Ontem eu consegui fazer, sei lá se eu fiz ontem ou não fiz nenhum. Então tudo bem, contanto que eu entregue um trabalho bem feito, não interessa quanto tempo eu vou demorar pra entregar. Essa é a grande questão. E se você tá ansioso, se você precisa receber uma mensagem aí, como eu falei, eu tô fazendo o horóscopo lá no Threads. Dá uma olhada, entra no meu Instagram. No meu Instagram vai te levar lá, tem o link pro Threads.
No Instagram, de vez em quando, eu tô fazendo algumas cartas do dia também. Sempre tem alguma coisa pra vocês, tá bom? Só que aqui as leituras do YouTube, elas são profundas. Não é uma coisa que eu vou tirar em 5 minutos pra cada signo. Só de vocês já tá em 20 minutos e ainda falta 2 áreas pra eu ler, tá? Então, eu prefiro fazer assim. Vamos lá. Pensamento de Escorpião, por favor. Até porque se não for pra gente entregar com amor e propósito, se não for pra tocar a vida e o coração das pessoas, a gente nem faz, né? Vamos lá. 6 de espadas, 9 de ouros e 8 de ouros. Os pensamentos de vocês aqui precisam de descanso, escorpianos. De descanso. Você precisa escolher aqui a carta dos amantes. Você precisa escolher, decidir descansar, sabe? Se você ainda não sabe fazer, eu recomendo que você procure um profissional. Eu sou formada nessa área, mas eu ainda não abri vaga pra isso, tá? Porém, entretanto, todavia aqui, quando eu tenho algum tipo de crise de ansiedade, não consigo dormir à noite, insônia, eu faço uma auto-hipnose. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo desse pra vocês. Eu tenho alguns guias de meditação aqui no canal, eu vou tentar fazer um pra insônia. Porque eu me hipnotizo pra poder dormir, né? Pra gente não ficar remoendo os pensamentos à noite. Então a gente precisa meio que meditar, entrar nesse estado de hipnose e se obrigar a dormir. Porque senão a gente não descansa, né? A vida não para. Seu trabalho não vai deixar de existir porque você não dormiu à noite. Então, a gente tem aqui um corpo cansado que acaba perdendo, né? A gente vai do 9 de ouros pro 8 de ouros. E eu sinto aqui que isso se trata de saúde. É como se vocês estivessem perdendo um pouco da sanidade mental de vocês por essa falta de descanso que vocês estão tendo quando vocês pensam demais. Então, procure sim fazer algum tipo de auto-hipnose. Não precisa esperar eu lançar. Procura, tem um monte no YouTube. Procura aí hipnose pra dormir, tá? Dá uma olhada. No momento não tem nenhum pra indicar pra vocês, mas com certeza você vai achar algum que vai ser bem interessante, tá bom? Vamos lá. Atitudes do signo de Escorpião que eles podem fazer pra ajudar nessa situação, por favor. 9 de ouro de novo. 6 de espadas, caraca. Ás de espadas, parar de pensar. Auto-hipnose. Mais uma vez. 9 de ouros, pra você manter a sua sanidade, pra você manter o que você já conquistou, isso que é tão precioso pra você, tá na hora de descansar. Independente do que você tem pra fazer, independente do quanto a sua cabeça trabalha aqui e você acha que precisa ficar pensando nisso, tá na hora de parar esses sentimentos. O eremita no fundo do maço. Não tem como fugir, entendeu? A mensagem é a mesma. Tá na hora de parar de pensar nessa situação. Aí me vem uma reflexão muito importante aqui, sabe? Essa situação foi realmente ruim? Foi realmente uma situação catastrófica que acabou com a sua vida? Ou foi 5 minutos ruins que você remoeu a vida toda? 5 minutos ruins que você tá remoendo há meses, tá? Fica aí a reflexão pra vocês. É isso que eu tenho pra vocês, escorpianos. Eu achei a leitura de vocês linda, por mais que eu tenha tido um puta de um esporro no começo dela. Geralmente é assim. Quando é profunda, é assim, tá? Não esqueçam de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Tem mais informações importantes. Quem quiser uma consulta na sua energia ali, né, mais profunda, manda mensagem aqui nesse número, eu vou te enviar um catálogo, você vai ver se eu posso te ajudar de alguma forma, você me conta a sua história, eu vejo também se eu posso te ajudar de alguma forma, e é isso que eu tenho pra vocês. Vejo vocês na próxima.